maior acidente radiológico do Brasil e provavelmente o maior acidente radioativo do mundo não ocorrido dentro de uma usina nuclear. Esse é o famoso caso do Césio 137, ocorrido aqui no Brasil, em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em um hospital velho e levaram ele para o ferro velho de Devair Ferreira, o qual desmontou ele para reaproveitamento do chumbo. Ao desmontar esse aparelho de radioterapia, o dono do ferro velho expôs o local a mais ou menos 0,093 kg de cloreto de césio. Cloreto de césio é um sal obtido a partir do elemento químico césio. Uma porta para dentro sozinho. Pode abrir? Um sal muito parecido com sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado quando colocado em um local desprovido de luz. Devair ficou encantado com o brilho azulado que aquele objeto, aquele sal, emitia e levou para casa para mostrar para a família. A primeira pessoa para quem ele mostrou foi para sua esposa Maria Gabriela e após para sua filha Leide, que acidentalmente ingeriu cloreto de sódio junto com um ovo cozido. Após isso, ele levou também para seu irmão, que mostrou para sua família. Assim, o sal, o cloreto de césio, foi passando de mão em mão pela cidade inteira. E logo após alguns dias, eles começaram a apresentar sintomas como náuseas, dor de cabeça, febre, enjoo, vômito. E isso foi se espalhando pela cidade conforme cada pessoa ia ver aquele sal, aquele brilho bonito que ele emitia. E o pior disso não foi simplesmente o fato de ter acontecido e espalhado, mas sim a demora da detecção para os médicos identificarem a causa do problema. Os profissionais de saúde, após perceberem os sintomas que as pessoas estavam emitindo, começaram a tratar como se fosse uma nova doença contagiosa, tratando as pessoas conforme os sintomas que elas apresentavam. Aqueles que eles apresentaram dor de cabeça, eles deram remédio para dor de cabeça, e assim para cada sintoma que as pessoas apresentavam, porque não sabiam do que se tratava. A esposa de Devair, junto a um empregado do ferro velho, levaram o cloreto de césio para a vigilância sanitária, onde o cloreto de césio passou 2 dias em cima de uma cadeira até que um físico chamado Walter começou a ligar os pontos entre o que a esposa de Devair havia falado e os sintomas que eles estavam apresentando. E assim, com 2 detetores de radiação, ele conseguiu identificar que aquele objeto era um objeto radioativo e conseguindo assim identificar a fonte do problema. O governo da época tentou minimizar o acidente e esconder o que estava acontecendo da população, levando as pessoas da cidade para um estádio olímpico e lá fazendo uma seleção das pessoas que estavam apresentando pior ou maiores sintomas. E assim não espalhando para o povo, não contando o que havia acontecido naquele bairro de Goiânia. Todas as pessoas foram levadas e tratadas dentro desse hospital, porque naquela época estava acontecendo, vou ter que ler aqui porque eu estou meio cego, o GP Internacional de Moto Velocidade do Autódromo Internacional Ayrton Senna. E o governador do estado, Henrique Santillo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros, causando assim que todos fossem embora da cidade, fazendo a cidade perder o dinheiro que estava ganhando, porque a cidade estava sediando o GP Internacional de Moto Velocidade. A primeira pessoa a morrer foi Leide, que tinha 6 anos, aquela criança que havia ingerido cloreto de césio com ovo cozido. Ela foi a primeira vítima fatal, ela foi a pessoa que teve maiores danos causados pela radiação, ela tinha apenas 6 anos na época e morreu no dia 23 de setembro de 1987. A equipe que tratava ela teve que isolá-la num quarto, pois tinham medo da radiação que poderia causar neles. Ela foi enterrada num caixão de chumbo com fibra de vidro e a população, cerca de mais de 2.000 pessoas, foram até o seu enterro tentando impedir que ela fosse enterrada na cidade, tapando o caminho com pedras e tijolos. Ela teve que ser enterrada, erguida por um guindaste, para que a radiação não afetasse ninguém perto dela. A segunda vítima fatal foi a esposa de Devair. Ela morreu cerca de 3 dias... A segunda vítima fatal foi a esposa de Devair. Ela morreu cerca de 1 mês após a exposição, no mesmo dia que Leide. Ela morreu também por causa da exposição, tendo passado quase 1 mês doente. Fora essas vítimas, tiveram mais vítimas fatais. Muitas aconteceram um longo tempo após a exposição, outras aconteceram praticamente no mesmo mês. Mas as primeiras e as piores vítimas fatais foram Leide e foram Maria. Esse caso
já foi até citado algumas vezes em alguns programas, filmes e músicas. Um exemplo é o Ilha das Flores, que é um documentário brasileiro sobre a Ilha das Flores de Porto Alegre. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre ele, mas já existe um ótimo documentário que eu recomendo vocês verem, o link vai estar na descrição. Ilha das Flores cita o caso do Césio 137 ocorrido em Goiânia, mas cita muito mais coisas também, tem muitas referências sobre coisas horríveis que a população de Porto Alegre passa. É um documentário que eu recomendo, mas voltando ao assunto, esse foi o caso do Césio 137 ocorrido aqui em Goiânia, um dos piores acidentes radiológicos do mundo e o pior acidente radioativo não ocorrido dentro de uma usina nuclear. Ele mostra que a gente tem que ter cuidado com o que a gente encontra e que não é qualquer coisinha por aí bonita que a gente tem que levar para casa. Houveram muitas vítimas fatais, muitas pessoas tiveram câncer, os imóveis onde morava Devair, onde morava Maria Gabriela, onde moraram todas essas pessoas, foram muito desvalorizados, muitas pessoas tiveram câncer. Durante anos e anos após esse ocorrido, muitas pessoas tiveram doenças graves, complicações médicas, e se fossem colocar todas as vítimas fatais, daria um número bem mais alto, ainda mais do que o que eu citei aqui, porque eu não citei nem todas as vítimas fatais que foram contadas, porque não daria para falar tudo nesse vídeo, senão ficaria muito longo. Mas para quem quiser mais detalhes, eu vou deixar as fontes de onde eu tirei o que eu falei nesse vídeo na descrição, assim como o Twitter, Facebook e Instagram do canal, para que vocês me mandem lá ideias de próximos vídeos. Eu sei que o canal está simplesmente começando, então vocês podem dizer qualquer assunto, qualquer coisa. Eu pretendo falar nesse canal sobre tecnologia, notícias, mídia, curiosidades, fatos históricos, ciência, qualquer assunto aqui, até mesmo música, porque eu, por exemplo, toco um pouco. Então eu espero a ideia de vocês aqui, porque esse canal é para vocês, não é para mim. Então um forte abraço e nos descubra aqui.